Vamos para Efésios. Capítulo 6 de Efésios. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 24. Hoje nós vamos concluir nossos estudos nesta epístola paulina. Uma riqueza, né? Nós vimos muitas coisas aqui e podemos escalar um monte santo de informações inspiradas, ensinos inspirados pelo Espírito Santo. Vamos ler do 10 ao 24. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Bendito e eterno Deus, nós te louvamos por podermos chegar até aqui estudando esta belíssima epístola escrita por nosso irmão Paulo. Louvado seja o teu nome pela sabedoria que foi dada a Paulo. Obrigado, Senhor, por ter usado a vida deste servo teu com uma capacidade impressionante de argumentação, mas muito maior do que isso. Um homem que foi usado poderosamente pelo Espírito Santo para escrever tantos livros do Novo Testamento e nos deixar tantos ensinos preciosíssimos que são atemporais para a igreja. Fala conosco, Senhor, ensina-nos a partir deste pedaço que nós iremos estudar, deste final da Epístola aos Efésios, que nós iremos investigar, refletir, considerar, ponderar, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos alimente, que o Senhor tire nossas dúvidas, que o Senhor fortaleça nossos pés na caminhada cristã e que assim a tua igreja permaneça caminhando forte, firme, louvando o teu nome, glorificando o Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, para as batalhas que verdadeiramente temos. Abre os nossos olhos para o que é verdadeiramente importante no campo espiritual, para que nós não nos desviemos
não voltemos os nossos olhares para distrações colocadas na nossa frente como tentações, para não entendermos qual é a realidade da vida da igreja e da nossa própria vida em particular. É isso que nós te oramos, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, chegamos ao nosso último estudo dessa epístola e vamos considerar aqui algumas coisas a título de introdução para que nós nos localizemos nesta porção que nós iremos estudar. Certamente os irmãos já leram esta porção sobre a armadura do Espírito muitas vezes na vida. Se você tem uma caminhada cristã de alguns anos, é muito provável que você já tenha ouvido muitos estudos, talvez, ou lido muitas vezes sobre esse texto, e ele não é estranho para a maioria de nós. Então eu não vou ter muito esforço para explicar sobre isso, porque o texto não é desconhecido. Paulo usa uma metáfora, a metáfora da armadura, isso está do verso 10 até o verso de número 20. Basicamente, ele encerra no verso 17 o seu tratado sobre a armadura. A partir do verso 18 até o 20, ele trata sobre a oração. Precisamos considerar que a oração não é uma parte da armadura. A armadura tem as suas partes bem designadas por Paulo, mas a oração tem um papel importante com relação à armadura. Quando nós falamos dessa armadura, precisamos ponderar também que não podemos confundir o imaginário que temos de uma armadura medieval, pelos muitos filmes que nós já assistimos com respeito a grandes batalhas no mundo medieval, por exemplo, aquelas armaduras de ferro que os guerreiros tinham, fechando todo o seu corpo. Nós não estamos falando daquele tipo de armadura, estamos falando de uma armadura romana. Então, o modelo que Paulo adota aqui é de uma armadura romana, e nós vamos descrever isso a partir da nossa caminhada nesse texto. Nesse texto, Paulo vai nos ensinar muitas coisas importantes a respeito da nossa relação, da relação com a igreja, com os poderes malignos. E Paulo já vem falando isso na Epístola aos Efésios. A Epístola aos Efésios é o lugar onde ele mais trata deste assunto, a respeito de Satanás e a respeito dos demônios e da sua atuação no mundo. Como uma igreja que professa a fé reformada, nós precisamos também afirmar que Satanás existe e que os demônios também existem e que os demônios operam no mundo e pessoas endemoniadas existem também. Há muitos por aí, inclusive reformados, que estão afirmando que isso é mentira, ou é algum tipo de psicose, ou algum tipo de ataque de nervos, como diziam os antigos. Não. A operação do maligno no mundo ainda é real. Existem, de fato, muitos problemas psicológicos, muitos problemas emocionais, mas existe uma ação maligna. Nós vemos isso no livro de Atos várias vezes, nós vemos isso nos evangelhos várias vezes, quando o texto vai nos dizendo de pessoas que verdadeiramente ficaram endemoniadas, possuídas por demônio. Mas aqui nós não estamos tratando, não vamos tratar sobre essa questão de uma pessoa endemoniada e quais são os procedimentos para isso, mas vamos observar o que Paulo afirma a respeito de nossa batalha contra Satanás, visto que ele usa palavras importantes aqui, por exemplo, ciladas do diabo. Essa palavra cilada aqui, devemos considerá-la e devemos atentar para ela com muita atenção. Devemos observar como Paulo fala dos poderes malignos no verso 12, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças do mal. Observe, quando ele fala de principados e potestades, ele está falando de poderes demoníacos que têm certa autoridade para trabalhar, vamos dizer assim, na criação. Não exatamente operando na criação material, mas operando no espectro espiritual, que é o que ele diz no final do versículo 12, nas regiões celestes. Regiões celestes aqui são regiões não materiais, apenas isso, no âmbito não material. Então, Paulo fala aqui também, além de principados e potestades, chama essas hostes malignas de
dominadores deste mundo tenebroso, ou forças espirituais do mal. Aqui poderia ser também traduzido como poderes espirituais do mal. Tudo isso está no âmbito da criação e está militando contra a igreja. Para que a gente entenda por que Paulo está tratando isso em Efésios, precisamos considerar que ele não faz isso aleatoriamente, mas nós vamos aqui procurar, escavar, entender algumas questões a respeito do contexto de Éfeso e por que Paulo fala isso para a igreja que estava nessa cidade. Então, eu queria ir com os irmãos para Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do verso 11 até o verso 20. E vamos considerar aqui alguns antecedentes históricos. O texto vai dizer, verso 11: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Apanharam do demônio e ainda saíram sem roupa, né? Verso 17. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, fizeram o quê? Os queimaram diante de todos. Calculados seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. O denário era uma diária de trabalho, né? Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Onde isso aconteceu? Em Éfeso. Aqui nós aprendemos algumas coisas. Primeiro, aquela cidade tinha uma cultura ocultista. Havia uma prática de adivinhação, de magia, havia uma prática comum de ocultismo. A cidade era igualmente muito cultural, vamos dizer assim, uma cultura filosófica muito refinada. Isso era demonstrado em várias esferas da vida urbana da cidade de Éfeso. Isso ia das discussões político-filosóficas até a prática religiosa. Nós vimos lá no começo dos estudos que o templo de Ártemis era um templo que cabia milhares de pessoas. Era uma cidade muito religiosa, uma cidade muito intelectual e uma cidade muito ocultista. Veja que essas coisas andam juntas e isso é muito interessante. Ocultismo, alto grau de instrução intelectual e idolatria. Tudo isso numa mesma cidade. Então, possivelmente, esses irmãos, que diz o texto aqui, que entregaram seus livros para serem queimados, fizeram parte no início, quando Paulo pregou naquela cidade. E esta geração agora, que estava recebendo a epístola de Paulo, sabia de todas essas histórias. Dos filhos de Seva, que levaram uma pisa do Satanás, que sabiam dessa história dos livros queimados. Então, Paulo estava instruindo a igreja a entender como as forças do mal operavam naquela cidade, numa cidade importante, numa cidade comercial, numa cidade culturalmente elevada, numa cidade também aprisionada
pelo ocultismo. Ainda hoje nós sabemos, por exemplo, que cidades que têm um altíssimo índice, por exemplo, de intelectualidade, são cidades dadas ao ocultismo, como a cidade de Brasília. Como Brasília. Nós sabemos, por exemplo, como estados muito marcados pela cultura europeia que receberam, têm um altíssimo envolvimento com religiões ocultistas, como o Rio Grande do Sul, Pernambuco, estado de Pernambuco também. Nós tivemos muitos privilégios na formação histórica do nosso estado, mas também é um estado muito envolvido com o ocultismo. E é um estado com uma cultura riquíssima. Riquíssima. Então, quando a gente pensa assim, ocultismo é coisa de gente ignorante. Não é, em termos intelectuais. Não é. Em termos espirituais, sim. Porque quem não tem o Espírito Santo está dominado pela ignorância das coisas reais no mundo espiritual. Mas altíssimo nível de intelectualidade não é sinônimo sempre de uma pessoa que não é religiosa. Ela pode ser uma pessoa muito religiosa e dada a esse tipo de manifestação religiosa, como acontecia na cidade de Éfeso. Então, Paulo estava escrevendo para irmãos que estavam nesse contexto, que estavam vivendo aquilo. Perceba que, quando nós aprendemos sobre isso, entendemos que Paulo tratava de coisas reais na vida da igreja. Paulo não estava tratando com questões hipotéticas aqui. Eu vou falar aqui sobre Satanás e os demônios. Vocês nem perguntaram, mas eu vou falar. Isso não acontecia. As epístolas eram respostas diretas a demandas reais que as igrejas estavam enfrentando. Essa era uma marca da teologia de Paulo. Nós vamos perceber uma profundidade teológica imensa na instrução paulina, mas vamos perceber também uma contextualização na mesma proporção. Paulo não falava para as paredes. Paulo não falava ao vento. Paulo comunicava às pessoas, no contexto que as pessoas viviam. E por isso a pregação de Paulo fazia muito sentido para quem ouvia. Porque não era uma coisa aleatória e distante, era uma coisa próxima. Ele aplicava o evangelho a questões próximas àquele povo. Um outro dado interessante aqui, agora em termos não contextuais no sentido da religião, mas no sentido literário, é que Paulo usa um artifício retórico muito comum nos filósofos daquela época. Os filósofos antigos e os filósofos contemporâneos de Paulo sempre usavam na conclusão de suas cartas um trecho dramático usando uma retórica bélica, estratégia militar. É exatamente o que Paulo está fazendo aqui, descrevendo a armadura romana e aplicando cada peça da armadura à vida da igreja e ligando isso a uma lista de virtudes. Então, Paulo incorpora aqui um tipo de argumento que era usado constantemente no mundo antigo para comunicar uma ideia espiritual, real, vinda e inspirada por Deus. Mais uma vez eu ressalto, percebam aqui, meus irmãos, como Paulo era extremamente prático. Quando nós lemos hoje sobre a armadura de Deus, nós não entendemos isso como uma linguagem prática, porque nós não estávamos naquele tempo. Mas para os que estavam naquele tempo, lendo o que Paulo estava dizendo, aquilo era extremamente prático, imediato, próximo. A linguagem de Paulo era próxima, ela trazia as pessoas para perto, para que elas entendessem, assim como era a linguagem de Jesus. Não era estranho para Jesus. E não era estranho para aqueles que andavam atrás de Jesus, querendo ouvir a mensagem, ouvir ele usar a linguagem de pescador, linguagem de agricultor, linguagem de construtor. Então, Jesus falava a linguagem do seu povo. Esse é um dos meios importantes para que um retórico, alguém que discursa, alguém que fala, seja ele religioso ou não, alcance o seu auditório. O seu discurso precisa ser inteligível para que penetre no coração das pessoas. O sucesso de um grande orador está no fato não dele impressionar as pessoas com as suas palavras, mas dele ser entendido. Inclusive com as figuras que ele usa como metáforas. Paulo era o rei da metáfora. Se você ler as epístolas paulinas, você vai observar como ele era um mestre no uso de metáforas, e assim ele conseguia alcançar mais profundamente os seus ouvintes. Dito isso, a título de introdução, nós precisamos agora observar o texto propriamente. O verso 10. O verso 10 diz:
Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A ideia traduzida aqui para a frase quanto ao mais, na verdade, é finalmente. Alguns estudiosos vão dizer, esse quanto ao mais ou finalmente é a introdução para o fim da epístola. Ele está dizendo aos Efésios, vou terminar agora. Mas não é apenas isso. Quando ele está tratando aqui de finalmente, ele está tratando também o que a igreja vai viver naquele período, e no período até o retorno de Cristo. A igreja precisaria estar preparada, estar alertada, estar instruída quanto a isso. Então, a ideia de finalmente aqui significa a partir de agora, irmãos. Entendam isso sobre a armadura de Deus. Não é apenas o início de uma sessão, mas uma conscientização que Paulo está trazendo à igreja a respeito da sua luta espiritual. Não apenas a igreja de Éfeso, mas para nós também. Igreja de Caruaru. Satanás luta contra mim e contra você diariamente. Os seus demônios estão engajados em atrapalhar a minha vida e a sua vida. Você não tem que estar preocupado com o demônio, nem onde ele está, nem se ele passou ou se ele deixou de passar perto de você. Mas você precisa entender que existe uma realidade de guerra espiritual e nós estamos nesta batalha, ou preparados ou despreparados. Há uma verdadeira guerra contra o mal, querendo ou não, nós estamos dentro dela. Homens e mulheres, crianças, jovens, idosos, estão dentro dessa batalha. Então, quando ele diz aqui, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como é que eles serão fortalecidos? Tomando esta armadura, certo? Veja, duas palavrinhas importantes, um está no versículo de número 11, outro está no versículo de número 13. No número 11 está revestivos de toda a armadura. No versículo 13 está tomai toda a armadura. Parece a mesma coisa, mas há aqui uma sutileza na linguagem paulina. Quando ele fala que a igreja deve revestir-se, a ideia aqui é de uma roupa, é pegar a armadura e colocar a armadura. A ideia de tomar, no verso 13, é uma ideia de urgência. Irmãos, o exército inimigo se aproxima e nós precisamos estar preparados para a batalha. É urgente. Pegue logo. A ideia de tomar aqui é pegar. A ideia de rapidamente se preparar. Então, no verso de número 11, nós lemos ele dizendo, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ficar firmes aqui é de pé. É uma ideia de ficar em pé. Firme, no fronte, diante do exército inimigo que se aproxima furiosamente. Isso também é muito importante e nós vamos fazer uma ligação desta frase de Paulo com um texto mais à frente, mas eu quero focar aqui agora quando ele fala de cilada, as ciladas do diabo. Como é que essa palavra aparecia no mundo antigo? Como é que ela aparecia no hebraico? Como é que ela aparecia no grego clássico? Como é que ela aparecia no grego koiné, que é o grego usado por Paulo aqui na sua escrita desta epístola? Cilada aqui significa isca, enlaçar, emboscada, artimanha. O diabo prepara uma emboscada, uma cilada. Engenhosamente, ele pensa, ele calcula, ele espera o momento, ele sabe o tempo devido de nos enlaçar ou nos atrair com a isca. Paulo está nos dizendo aqui, irmãos, que o diabo estuda a mim e a você, ele estuda. Ele conhece você. Ele sabe das suas fraquezas. Ele sabe o que pode ser feito para que você esteja desatento, para que você esmoreça. Satanás não é afobado.
Satanás não é afobado. Satanás, irmãos, não é precipitado. Satanás não é ansioso. Satanás é calmo. Ele não tem pressa em destruir um crente, derrubar um crente. Ele não pode tirar a salvação de um crente, a gente sabe disso. Mas ele pode desmantelar muito a vida de um crente. E Paulo está nos ensinando isso aqui. Se tem cilada, se tem isca, se tem estratégia contra nós, é porque isso pode nos atingir, né? Em outro lugar, ele vai dizer, Satanás me impediu. Em outro lugar, ele vai dizer, vi um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Satanás tem um acesso a nós, limitado, mas tem. Ele não pode ultrapassar esse acesso. Satanás não pode possuir um crente. Um crente não vai ficar endemoniado. Um crente verdadeiramente convertido, né? Salvo, nascido de novo. Mas Satanás pode oprimir um crente. Ele pode seduzir um crente. Ele pode preparar tudo para a queda de um crente. E a palavra grega que Paulo usa aqui é metodeia, para ciladas. Lembra alguma coisa para você? Metodeia? Metodeia, método. Exatamente isso. Satanás tem métodos. Já imaginou? Às vezes a gente pensa que Satanás é um menino mimado, com raiva, porque perdeu o jogo de amarelinho. Não. Lembremos que Satanás foi um anjo. Anjos têm uma inteligência muito acima da inteligência humana. É inigualável a capacidade da inteligência de um anjo. Certa vez alguém disse a Davi, a sua inteligência é como de um anjo. Porque até no pensamento hebreu antigo se tinha compreensão que os anjos tinham uma inteligência elevadíssima. Satanás é muito, muito inteligente. Ele não é sábio. Um anjo caído. Ele não é sábio, porque a sabedoria está ligada ao bem. Mas ele é muito inteligente. E a sua inteligência é somada à sua sagacidade, à sua maldade. Veja aqui agora o que ele vai nos falar no verso 12. O que Paulo vai nos dizer no verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Observe, em primeiro lugar, que Paulo está tratando de um panorama de Éfeso, da cidade de Éfeso. Paulo está dizendo assim, há demônios que governam essa cidade, que têm autoridade sobre o pensamento das pessoas. Eles cercam as pessoas, eles induzem as pessoas. Veja o que ele diz aqui. Dominadores deste mundo tenebroso. A ideia de tenebroso aqui é de trevas, que há um mundo de trevas, que há um mundo obscuro de maldade, de perversidade, de pecado, e que há um trabalho para que esse mundo seja fomentado, seja expandido. E esse trabalho acontece por meio de Satanás, por meio de seus demônios, seus exércitos. A ideia do texto é nos mostrar que Satanás não tem 1 ou 2 demônios, ele não tem 10 demônios, ele não tem 100 demônios, ele tem um grande exército, um grandioso exército que está trabalhando para promover o mal do mundo, para enganar as nações. Ele é o enganador das nações. Então, quando Paulo nos fala aqui, primeiro, dessa questão de sangue e carne, ele está dizendo que, mais ou menos assim, finalmente, a nossa luta, a nossa guerra, não é contra seres humanos. Ele não está dizendo assim, nenhum ser humano vai ser nosso inimigo. Não é isso que ele está dizendo.
Ele está dizendo o seguinte: a nossa batalha é muito além, é sobre-humana. Ela é sobre-humana. Humanamente falando, a igreja está em desvantagem. Humanamente falando. A igreja está em desvantagem em relação ao grande poder que Satanás tem. Esse texto, esse versículo 12, nos mostra que há uma organização militar nos exércitos de Satanás. O trabalho dos demônios é orquestrado, profundamente organizado, enquanto a igreja muitas vezes é muito desorganizada. E Deus a protege. E Deus cuida dela. E mesmo nessa bagunça, Deus faz com que ela avance. Mas o que Deus está fazendo aqui através de Paulo é mais ou menos assim: nós precisamos nos organizar. A batalha que nós temos é muito grande e ela já está acontecendo. Não é algo que nós devemos nos preparar para algo que virá. Ela já está acontecendo. Nós já estamos na batalha. Já há um exército lutando contra nós. Então, o que podemos aprender até aqui, até o verso 12? Como vimos, há uma força inteligente por parte de Satanás. Como vimos, Satanás usa vários elementos de uma cultura. Grandes esforços religiosos são feitos por parte de Satanás e seus demônios. Grandes esforços intelectuais para enganar as pessoas que não são religiosas. Porque há aquelas que não têm uma aptidão natural à religião. Nós conhecemos, né? Essas pessoas. Elas não têm uma necessidade de religião do ponto de vista prático. Elas não precisam ir numa igreja do ponto de vista prático. Elas não têm essa sede espiritual do ponto de vista prático. Então o que é que Satanás faz? Eu seduzo ela pelo intelecto. Eu seduzo ela pelos prazeres, pelos desejos. Satanás conhece o homem. Aqui nós aprendemos, com essa primeira parte, também que o Senhor é quem nos equipa. E é Ele quem nos fortalece. Por isso que Paulo diz no verso 10, fortalecidos. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É Deus quem fortalece a igreja. É Deus quem dá poder à igreja contra os exércitos inimigos. Não é o esforço da própria igreja. É o trabalho de Deus. Aprendemos também que os poderes demoníacos vão investir para seduzir a igreja. De que forma? Eu vou listar apenas algumas formas. A primeira coisa, desunião. Jesus vai ensinar que um exército que luta contra si mesmo não subsistirá. O inimigo das nossas almas investirá e nos seduzirá para que não sejamos unidos. Segunda coisa, com base no que Paulo já vem dizendo desde o capítulo 5, a dissolução das famílias. Satanás também vai usar esses artifícios para perturbar a igreja. Satanás também vai usar as posturas sociais dos cristãos, se estas forem pecaminosas, ou vai induzi-los a isso, na sua relação com os seus patrões, com os seus empregados. É o que nós vimos no capítulo 5, que os patrões devem tratar com respeito os seus empregados, os seus servos, e os servos devem honrar ao Senhor no seu trabalho. Satanás pode distorcer tudo isso e levar essas pessoas, esses crentes, ao pecado. Há uma marcha esmagadora de demônios lutando contra nós diariamente, no seu trabalho, na sua casa e às vezes na sua igreja. E eles não se cansam, irmãos. Nós é quem dizemos assim: eu estou cansado disso. Satanás nunca cansa. Os demônios nunca desistem. Eles nunca chegam num momento e dizem assim: não tem jeito. Ele é muito fiel. Veja, Satanás conhecia Jó. Ele sabia quem era Jó. E ele disse a Deus: ele é fiel a você, porque ele tem tudo isso. Se tirar isso aí dele, ele não vai ser fiel. Satanás não desiste.
Mas Satanás não é mais perseverante do que Deus. A perseverança de Deus vence a teimosia de Satanás. A perseverança dos demônios é teimosa, a perseverança de Deus é santa. E a igreja só persevera porque Deus persevera primeiro. Só existe perseverança dos santos porque Deus persevera em nos manter. E o texto de Paulo vai dizendo assim: fortalecei-vos, irmãos. Fortalecei-vos. E como foi que Paulo ensinou isso anteriormente? Paulo disse, com respeito à comunhão da igreja, com respeito ao fortalecimento mútuo, com respeito ao enchimento do Espírito Santo, com respeito ao culto, adorando juntos, servindo ao Senhor juntos. É assim que Paulo nos ensina o significado de fortalecei-vos. Então, quando um crente vai abandonando tudo isso, ele vai abandonando as formas que Deus designou para fortalecê-lo contra o diabo. E o crente, então, vai enfraquecendo, ele vai esmorecendo, ele vai ficando fraco, ele constantemente peca em determinado aspecto, ele vai adquirindo vícios pecaminosos, e ele agora cega absolutamente de que ele está numa batalha, e ele começa a acreditar que ele está num grande shopping center de prazeres carnais. Só basta ele estender a mão e pegar na prateleira o pecado que ele quiser. Só basta agora ele calcular qual é o próximo pecado que ele vai cometer e está tudo certo, está tudo em paz. E Satanás engana esse crente também através de doutrinas santas. E como é que pode Satanás fazer um crente pecar usando doutrinas santas? Satanás é muito sujo, irmãos. Ele é cheio de estratagemas. Ele vai soprar no ouvido do crente: olha, uma vez salvo, salvo para sempre. Você pode pecar. Você pode fazer. Você pode olhar. Você pode pegar. Você pode enganar. Você não vai perder a salvação. Ele não salvou você. Ele não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, pegue. O seu Deus é com você, cristão. Pegue. Ele vai mentir? Ele não disse que ia lhe sustentar? Ele não disse que o poder dele é que lhe sustentava? Ele não disse que ninguém separava você dele, nem a altura, nem a profundidade. Não foi ele que falou aquele texto tão bonito? Então, você pode pecar. No final das contas, está tudo certo. E muitos crentes vão caindo nessa cacimba. Sabe o que é cacimba? Vão caindo nesse poço de enganação de Satanás. Satanás lutou contra você hoje. Ele está lutando contra você agora. Ele vai lutar contra você amanhã. Muito estranho ouvir isso, né? Mas é verdade. Ele vai lutar contra você semana que vem. Ele vai dizer que você precisa acabar seu casamento para ser feliz. Ele vai dizer que você precisa abraçar os prazeres carnais para ser feliz. Ele vai dizer que você precisa desistir desse negócio de ser fiel a Deus, de ser crente. Para você ser feliz. Para você ter alívio. Constantemente ele vai tentar você. E a sua carne, que é pecadora, pode dar vazão ao que Satanás está dizendo. E você ser enganado. Satanás é muito sujo. E ele não está preocupado com ética não, viu? Satanás não tem ética não. Satanás não está preocupado em não mentir para você. Satanás não está preocupado em não magoar você. Ele não está preocupado em colocar você numa situação praticamente irreversível na sua vida, de desgraça e de problemas quase que insolucionáveis. Ele não está preocupado com isso. Ele quer isso. Veja o verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Depois de teres vencido tudo, permanecei inabaláveis. Veja que, quando Paulo fala, lá em cima no verso 11, para poderes ficar firmes, isso tem uma conexão com permanecer inabaláveis. Ficar firme aqui é você ficar de pé com a sua armadura. Você enfrentar a batalha, permanecer em pé. Soldado que lutou, que cansou, foi difícil, mas acabou a batalha e ele está firme.
seus pés estão postos no chão. Ele suportou, porque ele foi fortalecido pelo Senhor. Então, Paulo nos diz aqui coisas muito interessantes, né? Pegue a armadura de Deus. Veja que a armadura é de Deus, não é sua, não são seus métodos, não são seus planos, não são suas formas de lutar contra o mal, de lutar contra o pecado, devem ser as formas de Deus. E essa armadura deve ser tomada para que você consiga resistir no dia mau. Há uma ideia aqui de Paulo de defesa e de ataque. Por isso que ele vai citar escudo e espada daqui a pouco. E ele cita um escudo específico, não é qualquer escudo. E ele cita uma espada específica, não é qualquer espada. Isso é curioso aqui. Porque o escudo que ele cita não era um escudo pequeno, geralmente usado pelos soldados romanos. O escudo menor. Ele cita o escudo grande, que parecia uma porta. E não é qualquer espada que ele cita. Não é uma espada grande, usualmente também que era comumente usada pelos romanos. Ele usa a espada pequena, de 2 gumes. A espada romana tinha um gume só. A espada pequena tinham 2 gumes, porque a finalidade dela era penetrar no inimigo. Então, Paulo está usando palavras muito bem pensadas aqui, muito bem colocadas. Ele não está falando às pressas o que ele está dizendo aqui. A metáfora é muito bem construída. Então, quando ele diz, para que possais resistir no dia mau, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. O dia mau aqui, alguns estudiosos vão dizer, esse é o dia final. É o dia da vinda do nosso Senhor, o dia de Deus, em que o mal será absolutamente vencido. Outros estudiosos vão dizer, não, esse dia mau são as constantes batalhas que a igreja enfrenta. Parece que o que Paulo está falando aqui é exatamente isso, porque não há uma indicação aqui de uma batalha futura, mas de uma batalha presente, num já, algo que está acontecendo agora. A vida da igreja é vivida no meio dessas batalhas, e também de batalhas que estão por vir, mas elas já estão acontecendo. Assim como os autores bíblicos vão dizer que existe o espírito do anticristo, que no mundo já está, e que também virá um homem da iniquidade. Então, há batalhas presentes e há batalhas futuras. Ainda é importante salientar aqui, irmãos, que quando Paulo nos diz para que fiquem inabaláveis, para que fiquem de pé, para que isso aconteça, nós precisamos de 2 aliados, de Deus e da igreja. Esses são os 2 grandes aliados do cristão nas grandes batalhas, Deus e a igreja. Um teólogo conhecido chamado Grant Osborne diz o seguinte: todas as peças da armadura estão ligadas a partir do que Paulo disse, permanecer firme. E Paulo então está imaginando um soldado de infantaria em pé, enquanto cada peça está presa ao seu corpo, proporcionando a força que lhe permitirá permanecer firme na batalha. Aquela armadura precisa estar completa, por isso que ele diz, revestivos da armadura e toda a armadura. Observe no verso de número 11, revestivos de toda a armadura. Observe o verso 13, tomai toda a armadura. Por que ele insiste com toda? Por quê? O que vocês acham? Por que ele não diz simplesmente, tome a armadura? Por quê? Não pode deixar nada de fora. É fatal. Uma peça faltando é fatal. Só precisa faltar uma peça para que o soldado tombe na batalha. Ele precisa estar verdadeiramente protegido para permanecer firme. Ele precisa estar com a armadura, toda a armadura. Agora vamos para o verso 14. Veja, mais uma vez, ele insistindo num vocabulário aqui, num vocábulo. O que é que diz a primeira frase? Estai, pois,
firmes. Veja que ele insiste nisso. Ele insiste em algumas coisas, né? Toda, firme, permaneça, inabaláveis. Isso deve chamar a nossa atenção. Quando Paulo vai repetindo ideias, repetindo palavras, deve chamar a nossa atenção. Porque isso é obra do Espírito Santo comunicando algo no texto. Então agora ele vai dizer, cingindo-vos com a verdade. Então a primeira peça da armadura, o cinto, é a primeira peça que ele vai nos falar aqui. Esse cinto que estava aqui afivelado ou amarrado ao redor da cintura, segurava a armadura no corpo e permitia que o soldado lutasse sem se preocupar e sem ficar enredado por suas roupas. O cinto segurava tudo. E por que Paulo faz essa menção aqui à verdade? A verdade mencionada aqui tem uma referência objetiva e tem uma referência subjetiva. Cingindo-vos da verdade aqui, no sentido objetivo, a palavra de Deus deve guiar a vida do crente. Esse é o sentido objetivo. O sentido subjetivo o crente deve viver de acordo com essa palavra. É a palavra que orienta o crente, mas ele não deve ser apenas orientado pela palavra, ele deve seguir essa orientação. Esse é o aspecto objetivo e subjetivo de cingindo-vos com a verdade. Sem o cinto, a armadura cai na batalha. Sem verdade, o cristão vai perecer. Ele vai perder. Se ele não obedece à Escritura, e se ele persiste em viver numa mentira, num quadro de fingimento, ou tentando aparentar ser uma coisa sem ser, ele vai tombar. Porque não é a verdade que está segurando tudo. O cinto ata tudo ali. Depois Paulo vai falar aqui da couraça da justiça. Eu quero que vocês sigam comigo para 2 textos. Primeiro a gente vai ler vários lá, mas queria ir com vocês primeiro para Isaías 11, verso 5. Quando Paulo começa a descrever a armadura, majoritariamente ele está com o livro de Isaías na cabeça dele. Ele está pensando em Isaías, em algumas porções do livro de Isaías. Veja só o que diz aqui a respeito do Messias. Capítulo 11, versículo 5. Vamos ler juntos? O que é que diz? Isso se refere a Cristo. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Veja que aqui está o aspecto objetivo e o aspecto subjetivo. O comprometimento com a verdade de Deus e a fidelidade a essa verdade dada por Deus, na sua conduta, na sua trajetória. Paulo extrai essa aplicação para a vida da igreja a partir do compromisso do próprio Cristo com a verdade. O próprio Cristo tem compromisso com a verdade e ele mesmo é chamado de a verdade. Ele diz, eu sou a verdade. O compromisso do cristão, então, é com isso, é com a verdade. Agora a gente vai ler um outro texto que está em Isaías 59, versículo 17. Vamos ler juntos? O que é que diz? Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. É esse texto que Paulo tem em mente, quando ele fala da couraça da justiça. E o que era a couraça? A couraça cobria o peito, o lado e ao redor o soldado. Haviam 2 tipos de couraças. A couraça que os soldados ricos usavam e a couraça que os soldados mais pobres usavam. Os mais pobres usavam a couraça que era mais ou menos um pedaço de couro.
E os ricos usavam uma couraça de bronze ou de metal. Uma vez que o golpe de uma espada vinha e atingia o soldado, esta couraça podia fazer muita diferença em proteger seus órgãos vitais. A couraça da justiça. A justiça está ligada profundamente à verdade. A couraça tinha um papel fundamental aqui. E ela também tem aspectos objetivos e subjetivos. Objetivamente falando, a couraça da justiça, meus irmãos, é a justificação que temos em Cristo. Ele nos declara justos. Estamos protegidos. Os nossos órgãos vitais estão protegidos. Ele disse, por meio de sua morte e sua ressurreição, você está justificado. Nada, nem ninguém pode mudar isso. Ele nos deu a couraça, a justificação. O aspecto subjetivo que nós aprendemos aqui com esse texto é que nós devemos ter um compromisso com Cristo e buscarmos uma vida santificada pelo poder do Espírito. Isso é a vigilância que Jesus ensinou. Vigiem. A carne é fraca. O Espírito está preparado. Você está justificado, mas a sua carne é fraca. Esse é o aspecto subjetivo. O crente deve se proteger também dos ataques de Satanás por meio de uma vida santificada. E a graça lhe dá ferramentas para isso. No verso seguinte, lá em Efésios, no verso 15, Paulo agora vai falar: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Vá comigo novamente para Isaías e nós vamos ler Isaías 52, 7. Vejamos que novamente o apóstolo usa o profeta Isaías. E essa parte da armadura é muito interessante, muito interessante. O texto vai dizer assim, que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. E aí Paulo diz, calcem os pés com a preparação do evangelho da paz. Veja aqui, o cenário é de guerra, e Paulo está falando agora de paz. Do crente como promotor da paz, num cenário de guerra. Parece um contrassenso, né? Mas vamos entender aqui o contexto histórico dessa peça da armadura, para nós entendermos o que Paulo quer dizer com esse negócio de calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Se uma hora ele diz que eu tenho que estar com escudo, com espada, com capacete, e que negócio é esse de calçado da paz? O calçado militar romano foi uma invenção tecnológica impressionante para a época. Era diferente das outras formas de outros exércitos daquele período. Os adversários eram botas que eram feitas de couro macio e amarrado na perna, mas sobre as solas daquelas botas nós tínhamos ali algumas cavilhas de metal que proporcionavam estabilidade mais longa nas marchas. Um exército romano podia marchar 2 vezes mais rápido do que um exército adversário por causa dessa tecnologia no seu calçado. E isso fazia com que o exército tivesse maior aderência, garantindo uma posição firme na batalha, sem resvalar os pés. O exército romano era um exército basicamente indestrutível no seu período. Os inimigos ficavam frequentemente surpresos por causa da velocidade do exército. Rapidamente eles alcançavam os inimigos por causa do jeito do calçado. Paulo, quando fala aqui, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, ele está falando da velocidade, do empenho e da preparação que a igreja tem em divulgar o evangelho entre as nações. E nenhum exército inimigo vai deter. Paulo está dizendo aqui, irmãos,
que nenhum trabalho de Satanás, nenhuma investida dos exércitos do inferno pode impedir a igreja de marchar na pregação do Evangelho. Esse texto nos lembra algo que Jesus disse: que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Durante muito tempo eu pensava nesse texto e eu só imaginava assim, o inferno tentando invadir a igreja. Não sei se vocês já pensaram nisso. Mas o texto não ensina isso. O texto ensina que é a igreja que está invadindo. É a igreja que está forçando os portões do inferno. É o exército de Deus que está indo para cima do inimigo e dizendo: nós vamos saquear todo o inferno e vamos trazer o despojo para Deus. A figura aqui do inferno é uma figura desse domínio de Satanás no mundo. É a igreja entrando na casa do valente e tirando os despojos, dizendo: estes que antes eram filhos das trevas, agora são filhos da luz. Eles foram levados cativos para o reino do Filho do seu amor. A igreja avançará na pregação do Evangelho segundo a graça de Deus. Então, em termos teológicos, é isso que significa calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. Agora nós chegamos no verso 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esse aqui também é um ponto curioso, porque este era um escudo romano, um tipo de escudo romano, que era grande, maior do que o uso comum. Já viu aqueles escudos de tropas de choque? Mais ou menos aquilo. Mas eles eram revestidos de pele de bezerro. Por quê? Porque os inimigos comumente sujavam a ponta de sua flecha em piche e tocavam fogo e atiravam contra os seus inimigos. Quando isso batia no escudo romano, esses dardos inflamados eram apagados. E é exatamente essa figura que Paulo está usando aqui. Da mesma forma que os soldados usavam esses escudos para cobrir uma companhia de homens e protegê-los das setas do inimigo, protegê-los das flechas que vinham incendiadas, esta imagem mostra que nós somos protegidos por Deus com o escudo da fé. E o que é que significa isso em termos práticos? A questão objetiva aqui refere-se à doutrina. Quem protege a igreja dos dardos inflamados do maligno, em primeiro lugar, é a doutrina. Uma igreja não doutrinada será atingida pelos dardos do maligno e será incendiada pelo inferno. Será tentada, será chacoalhada. A realidade que nós temos hoje é que as igrejas não querem mais ensinar profundamente as Escrituras. É chato estudar profundamente as Escrituras. Os pastores não querem ensinar profundamente as Escrituras. E o povo também não quer, muitas vezes, o ensino profundo das Escrituras, porque tem que estudar as Escrituras. E isso demora. Tem que ser uma coisa mais rápido. Como feito minha mãe me dizia, vá comprar ali duas tomates e uma cenoura, um negócio de coentro que não piscar de óleo, você tem que estar aqui, eu botar no feijão. Os crentes querem assim, hoje a coisa tem que ser muito rápida, muito prática. Eles não querem gastar tempo ouvindo e pensando nas Escrituras. Eles gostam mais de dizer assim, não, mas um sermão que o pastor não fala muito rápido, dá vontade de dormir. Porque ele tem que falar ligeiro para não dormir. E a pregação aí, você falar ligeiro para a pessoa não dormir? É isso que é a pregação. É você armar um circo, armar um espetáculo, chamar a atenção das pessoas e não ensinar. Há muita gente aí com uma oratória fantástica, mas que não há 1% de ensino da Escritura. É palha. É palha pura. É sedução pura. E quando não é sedução e nem erro, é aquele tipo de sermão que nem fede nem cheira.
Não é nem morno, nem quente, nem frio, não é nada. Pelo menos se fosse morno, causava uma reação, né? Vômito. Mas não é nada. E muitas igrejas estão afundando espiritualmente porque não tem um ensino profundo das Escrituras, do Evangelho, da Palavra de Deus. Ser protegido com esse escudo da fé, em primeiro lugar, é uma igreja que é bem doutrinada, instruída. Porque essa doutrina vai promover unidade na igreja, vai promover solidez na vida daquela igreja. O aspecto subjetivo aqui refere-se à nossa confiança em Deus. Você confia em Deus? Você está sendo ensinado para continuamente confiar mais em Deus. Nós estamos há muitos meses aqui estudando Efésios, nem sei quantos. Depois de todos esses meses, você não deveria ser o mesmo crente. Você já deveria ter crescido na fé. A cada série de sermões, a cada série de estudos que temos, a cada aprofundamento que temos nas Escrituras, nós não devemos ser os mesmos crentes. Nós devemos confiar mais em Deus, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos protege. Veja o 17 agora. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Duas peças aqui, né? Capacete e espada. O capacete era uma peça básica na armadura. Havia muitos soldados que iam para a batalha sem capacetes ou apenas com alguma cobertura de couro na cabeça, que eram facilmente atingidos e mortos. Mas aqueles que iam bem preparados iam com capacetes de bronze na cabeça, não com uma cobertura de couro. Nós devemos ter um capacete sólido como o bronze. Esta é uma alusão direta a Isaías 59, 17. O guerreiro divino vestiu o capacete da salvação e saiu para libertar o seu povo e recompensar os seus inimigos, inclusive os infiéis de Israel, do próprio povo de Deus, que estava no contexto do povo da aliança, mas não eram fiéis. A espada também era um instrumento fundamental. Agora, aqui, essa espada, como eu disse, não era uma espada larga e grande, de um só fio, como os romanos geralmente usavam nas batalhas, mas era uma espada curta de soldados de infantaria. Esta foi uma grande invenção fundamental para as vitórias do exército romano, pois essa espada era afiada dos dois lados. Ela penetrava. Ao contrário das espadas dos inimigos de Roma, essas espadas eram afiadas, muito afiadas, e onde ela batia, ela rasgava. Essa é a palavra de Deus. A espada que nós temos empunhada é a palavra de Deus. E o fato dessa espada ter dois gumes é muito clara a aplicação para nós. A palavra de Deus penetra. Essa é a arma que nós devemos ter nas nossas mãos. Essa é a maior arma de ataque que nós temos contra as trevas, a palavra de Deus. Então, de modo aqui, prático, a referência ao capacete da salvação tem a ver com a consciência que a igreja tem sobre sua libertação. Nós sabemos quem somos. Eu sei em quem tenho crido. A referência aqui é de algo rotineiro. O capacete está na minha cabeça, nas minhas batalhas agora. Eu tenho que ter consciência de quem eu sou no meio das minhas batalhas agora. Cristo deve governar minha mente. Sobre a espada do Espírito, nós estamos falando aqui claramente sobre, em primeiro lugar, o grande e importante trabalho de pregação e ensino na igreja mais uma vez. É assim que a igreja atinge o mal. Quer expulsar Satanás de dentro de uma igreja, tem que ter pregação fiel. Você quer que Satanás fuja de você? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, não? O texto diz isso, né?
Mas não adianta só bater o pezinho no chão e dizer, pisei na tua cabeça. Ou está repreendido, está amarrado, está esquartejado, coisas dessa natureza. Não adianta nada dizer isso. É pela palavra. Satanás se ausenta de nós por causa da palavra. Que a palavra nunca falte nessa igreja. E nunca falte na vida dos meus irmãos. Que dos seus lábios, dos vossos lábios, meus irmãos, saiam sempre a poderosa palavra de Deus. No verso de número 18 até o verso 20, Paulo conclui tudo dizendo o seguinte: com toda oração e súplica. Súplica aqui é intercessão, certo? Orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo está nos ensinando a termos uma vida de oração particular e uma vida de oração pelos irmãos. Nós não estamos sozinhos na batalha, nós estamos juntos. Nós ajudamos os outros. Nós seguramos os outros. Nós alimentamos os outros. Orando por nós mesmos e orando uns pelos outros. É o que Paulo está nos ensinando aqui de modo perseverante, e isso com vigilância. Vigiando, inclusive, para não pararmos de orar, porque podemos estar equipados com toda sorte de armas. Se nós não orarmos, nós vamos perder. Tudo começa com a oração e tudo termina com a oração. Tudo começa quando nós dizemos, ajuda-nos, e termina quando nós dizemos, obrigado por nos ter ajudado, Senhor. A oração deve regar toda a nossa caminhada. E Paulo também pede, né? Veja só, Paulo era um grande pregador, irmãos. Paulo era um homem capaz, um homem com muitas experiências com Deus, um homem que sobreviveu à morte várias vezes, sobreviveu a prisões, a açoites, a traições. E ele então pede à igreja no verso 19, orem por mim, supliquem por mim, irmãos. Ele estava preso aqui, né? Quando ele pede isso. Mas veja o que ele diz. Ele não diz assim, eu acho muito bonito esse texto. Em nenhum momento ele diz assim, irmãos, orem por mim para que eu pare de sofrer. Eu não aguento mais esse negócio de pastor. Ei, eu estou escrevendo para vocês estão aí, eu estou aqui. Estou preso. Não dá certo não, pai. Esse negócio, eu vou ficar sendo preso a minha vida toda. Aí eu vou pregar e prego. Aí eu vou para a cadeia, apanho, feito um cachorro. Aí depois eu recebo uma carta de uma igreja de Corinto, um desmantelo total. Numa igreja que eu ajudei, que eu ensinei, que eu plantei, e o povo está se comportando. Rapaz, é sem futuro esse negócio. Eu vou cuidar da minha vida, vou buscar o meu Senhor, e cada um que se vire para lá. Irmãos, tchau. Já deu. Estou me aposentando. Ele não diz isso. Veja, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Orem para que Deus me dê coragem. Eu digo, olho para esse texto assim, eu digo, misericórdia, se Paulo pedia coragem, e ele pedia que a igreja orasse por ele. Ó, irmãos, orem por mim, para que Deus me dê intrepidez para pregar, porque eu sou embaixador de Deus. Eu sou um representante de Deus na terra. Estou em cadeias, mas eu sou embaixador de Deus. Ore por mim para que Deus me dê a oportunidade de falar disso. Veja no verso 20, que eu seja ousado no falar. Como me cumpre fazê-lo? Eu tenho que fazê-lo. O verdadeiro ministro de Deus entende isso. Eu tenho que fazer. Eu tenho que pregar. Mesmo com as costas ardendo, mesmo com as feridas abertas, mesmo com algemas, eu sou embaixador de Deus, eu tenho que pregar. Eu fui chamado para isso. Irmãos, orem por mim, para Deus me dar ousadia, para que eu não me acovarde em nenhuma circunstância, que eu pregue o Evangelho de Cristo fielmente. Aprendemos aqui, irmãos. Orem pelos pastores.
para que eles sejam tomados pelo Espírito Santo de modo poderoso e não se acovardem na pregação do Evangelho em nenhum contexto, em nenhum momento do seu ministério. Diante dos sofrimentos, diante das perseguições, diante das injustiças, diante das prisões, dos cativeiros, dos abandonos, ore para que Deus sustente esses homens, como Josué e Caleb ergueram os braços de Moisés, para que tudo desse certo. Ore para que Deus dê voz, dê coração em chamas aos pastores, para que eles profetizem, para que eles preguem, para que eles anunciem, custe o que custar. Indo para o fim, Paulo vai mencionar aqui um irmão precioso. E isso também é motivo de nossa reflexão, nossa meditação. Ele vai falar de Tíquico. Tíquico foi aquele que levou a carta lá para os irmãos de Éfeso. Quem é Tíquico? Vocês sabem? Quem era Tíquico? O que eu sei de Tíquico é que ele era um irmão amado, fiel ministro de Cristo. Isso já é gigantesco. Um irmão amado e fiel ministro de Cristo. Não sabemos muitas coisas sobre Tíquico em termos escriturísticos, né? A tradição diz algumas coisas a respeito, mas não sabemos em termos concretos, bíblicos, de quem era Tíquico. Mas as informações que temos de Tíquico são fundamentais. Era um irmão que Paulo amava muito. E era fiel. Era um fiel obreiro do Senhor. E aí, quando nós chegamos no verso 22, Paulo vai dizer, eu enviei ele a vocês, e ele vai trazer notícias, vai levar notícias ao meu respeito, e ele vai consolar os corações de vocês. Veja que coisa extraordinária. É missão de um ministro fiel consolar a igreja. Não só repreendê-la, não só instruí-la, mas consolá-la. Ministros devem ter em suas mentes, em seus corações, em seus lábios, em suas mãos, a arte da consolação. Não como uma peça retórica, mas como algo verdadeiro, fiel à Escritura. O ministro deve ter capacidade de encorajar os irmãos, de alegrá-los pela palavra do Senhor, de dizer, nós estamos aqui, você não está sozinho, e você pode contar conosco. Isso não é da boca para fora, isso é verdadeiro. Tíquico era um instrumento de consolação. Verdadeiros pastores são instrumentos de consolação para vocês, para esta igreja. Para que a igreja seja cuidada, seja amplamente assistida, seja pela pregação, seja pela visitação, seja pelo aconselhamento. Então, Paulo termina com a bênção. Eu vou terminar aqui falando sobre essa questão da bênção, dizendo o seguinte. Às vezes nós pensamos que a única bênção apostólica que tem no Novo Testamento é 2 Coríntios 13. E não é, existem várias. Paulo tinha várias bênçãos apostólicas, vamos dizer assim. O que aconteceu foi que a igreja se apropriou de 2 Coríntios 13 e disse, vamos adotar esse modelo, né, para os nossos cultos. E isso ficou como costume nos cultos. Mas essa é uma bênção apostólica. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você ama sinceramente Jesus Cristo, Paulo está dizendo a você, está dizendo a mim, graça sobre sua vida, meu irmão. Graça sobre sua vida. Abundante graça sobre sua vida, se você ama sinceramente Jesus Cristo. Ele vai sustentar você com a sua armadura para a batalha. Você está no povo dele, você é eleito desde a eternidade. Você não foi salvo por obras, foi salvo pela fé. Você está no povo de Deus e não existe mais separação entre judeu e gentio. O muro da separação caiu e Deus fez de dois povos um só. E Deus quer que esse povo ande em santidade, em novidade de vida, cheio do Espírito Santo, adorando a Deus juntos, caminhando juntos, vivendo uma história de discipulado juntos,
na trajetória do céu. Por fim, então, Paulo diz: graça sobre vocês que amam Jesus. Amém e amém. Vocês querem fazer alguma pergunta? Alguma consideração? Sim, sim. Eu posso dar uma resposta dupla aí. Os dois gumes. A primeira é que a gente não precisa ir atrás, não. Eles vêm. Não precisa ir atrás de Satanás, não. Ele está encarregado de fazer o seu trabalho fielmente, vamos dizer assim. A segunda coisa é que a forma de resistir ao mal é a pregação genuína do Evangelho. Essa é a forma. Não adianta ir para as esquinas, não adianta ir para o centro da cidade, para o Marco Zero, expulsar demônio da cidade, mandar um drone soltar lá de cima um óleo do que veio de Israel. Não adianta. Se não tiver pregação, isso é mais um movimento de Satanás. E esses estão achando, na sua ignorância, que estão fazendo algo para Deus. Não adianta ficar dizendo o Brasil é do Senhor Jesus Cristo, se o evangelho verdadeiro não está sendo pregado naquela igreja. Não adianta. Então, quando uma igreja não está comprometida com o verdadeiro evangelho, ela vai se comprometer com uma série de questões tolas, no mínimo tolas. O movimento de batalha espiritual é um movimento ocultista na prática, que vai procurando na Escritura algumas brechas para falar sobre como é a atuação de demônios, estudar determinadas atuações de demônio, demônio que atua na área sexual, demônio que atua na área financeira, demônio que atua na área empresarial. E eu quero lá saber onde é que eles atuam. Eu quero saber de andar com o Evangelho. O que o crente precisa é andar com o Evangelho. Se você observa alguns cultos nessas igrejas, na hora de uma oração, se fala mais do demônio do que em Deus. Se invoca mais o demônio do que a Deus. Agora, isso se popularizou no Brasil, né, principalmente com a ascensão da Igreja Universal do Reino de Deus e de outros movimentos populares na década de 60, 70, que cresceram no Brasil, através de Valnice Milhomes, por exemplo, e vários outros nomes, Neuza Tioca e vários outros nomes do Brasil, que fomentaram isso. Hoje já não é tão forte no Brasil, mas ainda tem muitas igrejas que vivem regradas por isso, vamos dizer assim. E todos esses movimentos, se nós formos fazer um mapeamento desses movimentos no Brasil, eles têm um prazo de validade, em média 20 anos. E aí eles morrem, aí outro surge, aí outro surge. Em um tempo desse era a igreja em células. Hoje poucas igrejas falam sobre isso. Algumas igrejas sérias têm grupos pequenos, mas não é mais aquele grande movimento de igreja em células. G12, batalha espiritual, coisas dessa natureza, são movimentos que a Bíblia não apresenta. Esses movimentos, por exemplo, o movimento de G12, tinham sessões de regressão hipnótica. Você tinha que ir regredindo e perdoando as pessoas que lhe ofenderam, até chegar num nível de autoconsciência onde Deus lhe magoou. E você perdoar Deus. Você tinha que perdoar Deus. Não precisa refutar isso. É tão ridículo e absurdo, não precisa refutar. Deus, eu te perdoo.
E que, meu filho? Você está doido, é? Então, esse movimento de batalha espiritual, ele pega elementos que a Bíblia realmente fala, que é a existência de demônios, a existência da atuação do mal. Há algumas partes da Bíblia que aludem a essa questão de territorialidade, mas isso não fica claro, nem a gente sabe como é que isso se opera. A gente vai ver em Apocalipse anjos em determinado lugar, anjos em determinado lugar, e como se eles estivessem comandando determinada área. Nós não sabemos com profundidade sobre isso. Na verdade, a Bíblia é muito misteriosa quando fala de anjos e de espíritos malignos. Por que a Bíblia não fala mais? Porque não é importante. A ponto de falar mais. O que ela fala é o suficiente. O movimento de batalha espiritual quer mais do que a Bíblia diz. Aí quando você vai pesquisar e ler o material, você vai ver que aquele pessoal estuda muito religiões africanas, como os orixás operam, como o animismo opera. Então eles começam a construir uma teologia em cima dessas religiões que têm manifestações espirituais demoníacas, não na teologia bíblica. Isso já é uma corrupção do grande lema da reforma, sola escritura. Então, se a escritura fala de demônio, eu acredito. Se fala de Satanás, eu acredito. Mas se eu vou ficar se eu ter que ficar escavando coisas que a Bíblia não diz, me fundamentando em outros materiais, isso já não é mais a escritura. Não é interessante para a igreja isso, né? Então, em uma época, eu ainda vi, eu não sou tão velho não, viu, irmãos? Eu sou novo, mas eu já vi um negócio meio macabro. De que igrejas, inclusive históricas, congregacionais, tinham constantemente endemoniados dentro da igreja, que perturbavam o culto. E era um alvoroço, né? As crianças ficavam com medo. Eu fui de uma igreja que aconteceu isso algumas vezes. Um dos casos não era endemoniado. O camarada chegou lá, começou a falar grosso, passou de endemoniado. Aí tinha um irmão que era faixa preta de jiu-jitsu, que resolveu com ele. Se eu vou levar ele ali atrás. Posso, pastor? O pastor disse, pode, meu irmão. Cuide dele. Ele disse, deixa comigo. Nunca mal dei uns treinos. Não ficou bom. Então também existe esse imaginário do endemoniado. Né? Existe esse imaginário. Mas existe o que é realidade também. Mas esses movimentos são movimentos falhos em relação ao que a Bíblia diz sobre o assunto. O que a Bíblia diz está, basicamente, a gente estudou hoje. É isso que a Bíblia diz. A nossa batalha é com a verdade em punho, não atrás desses. E como é que vai expulsar esses demônios? Através de uma campanha. Aí, como é essa campanha? Essa é a finalidade, na verdade, né? Você tem que dar tanto. Ou o evangelista que está ensinando sobre isso, você tem que comprar meu livro, comprar meu DVD. Agora não é mais isso, né? Agora você tem que fazer meu curso, arraste para cima. Você pode dividir em 10 vezes, tudo agora é curso, né? Satanás está embaraçando a sua vida, arraste para cima, faça meu curso. Aí tem lá 800 aulas, o camarada lá pagando lá, R$ 199,90 por mês durante 1000 anos. Então, desde o começo, a finalidade sempre foi essa. Naquela época não tinha esse negócio da gravação do curso, né? Mas você tinha um livretozinho, você tinha um CD, você tinha um DVD ou um VHS, né? Para os da época de Abraão. Então, era assim. Hoje mudou, mas a intenção é a mesma. É o mesmo. Compre, dê, pague sobre isso. Né?